Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nita Efraim, estou aqui com Isabel Nascimento, no Alvinegras da Vila, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, Tatiele Silveira, treinadora das Sereias da Vila, que já estreou com vitória, começou com o pé direito esse caminho nas Sereias. Tati, bem-vinda! Já estou me sentindo íntima chamando de Tati, meu Deus. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, legal. Obrigada pelo convite, por estar podendo conversar um pouquinho sobre as Sereias da Vila, né? Esse meu novo trabalho, essa minha nova fase. Então, gurias, é um prazer sempre, né? Que eu já falei, sempre que é possível, a gente vai estar junto aqui batendo um papo e falando de futebol feminino. Bom, acho que a gente tem que começar com a sua estreia, né? Estreia maravilhosa, estreia com goleada, estreia com gols da cara do Santos, né? Cristiane, Kathleen, 114º gol da Kathleen, não sei nem se é assim que eu falo, que é tanto gol que já tá ficando confuso. Então, como que foi aí para você estar diante das meninas nessa estreia, dentro dessa preparação, essa pausa longa também, que acredito que para você tenha sido bom, né? Para conseguir passar sua parte técnica, tática, como que foi a estreia para você? A estreia, todo jogo de estreia ele tem o seu contexto especial. E claro que esse mais ainda, exatamente por eu estar chegando no clube, né, no meio da temporada, um grupo já formado, um grupo que já tem competições em andamento, claro que é a continuidade aí do Campeonato Brasileiro, mas como é bom a gente ter essa possibilidade desde o início. O Paulista vai contemplar isso, que eu posso, é uma competição que eu tenho elas, né, desde o início. E começar vencendo ainda mais um campeonato tão difícil quanto o Paulista na nossa modalidade, é o campeonato mais tradicional, o Campeonato Paulista Feminino, ele é único, né, no Brasil, que já tem há muitos anos, que nunca foi interrompido, e com certeza são pontos importantes, que são pontos fora de casa. Eu acho que a gente pôde ver um pouquinho aí do trabalho já acontecendo, e sem dúvida a parada, para mim, foi ótima, porque foi no momento que eu cheguei, e aí nós tivemos aí um mês e alguns dias, né, foram 5 semanas de trabalho, até essa estreia contra a Portuguesa. E aí, para nós, foi muito benéfico, porque foi onde eu tive um tempinho maior para trabalhar com as meninas, porque eu digo para elas, futebol todo mundo sabe jogar, é claro, o Santos classificou em 4º lugar, foi uma grande colocação no Campeonato Brasileiro, mas agora nós tínhamos ideias diferentes, assim, ou comportamentos que elas não vinham fazendo. E aí eu tenho as minhas, né, o que eu gosto, o que eu quero, tentar potencializar esse grupo que é tão qualificado. Então, acho que foi legal. E nós vimos aí, eu vejo muito positiva a nossa estreia, não só pelo resultado, mas o que eu tinha combinado com elas, né? Que eu queria ver desempenho. Eu acho que nós vimos aí setores equilibrados. A gente pode ajustar, claro, tudo é ajuste, futebol a gente sempre pode melhorar, mas nós já vimos um pouquinho do que eu espero aí para o resto da temporada. Legal, eu particularmente gostei bastante do jogo, né? Até a gente já teve podcast sobre isso, já conversamos sobre o assunto, mas uma coisa que acho que a gente sempre falou sobre o elenco do Santos é que tem um certo desbalance aí, né? Tem muitas atacantes e um pouco menos de opção no setor defensivo. Eu queria saber como que você vê essa questão e até já aproveitar para comentar, né, as mudanças de ontem. Você rodou bastante o elenco, fez um monte de alteração, acho ótimo, mas queria saber como que você está ajustando e também como é o papo, né, com as meninas, de você colocar uma Solly James no banco, uma Bianca Brasil no banco, uma Amanda Gutierrez no banco, jogadoras muito boas, de muita qualidade, mas esse papo para tornar o ambiente saudável, tendo que equilibrar isso. Só jogam 11, né? Só jogam 11 e são poucos. Falou aí 3 grandes nomes que fazem mais ou menos a mesma função ou gostam de atuar no mesmo espaço do campo, né? Então, acho que o papo com elas é sempre muito profissional e muito transparente. A gente vai ter ao longo da temporada aí muitas oportunidades e elas sabem disso. Eu tenho característica de rodar o elenco, acho que sempre que é possível, que o jogo nos permite, que no caso nós construímos um resultado, né? Quando a gente constrói um resultado, acho que eu fico com mais tranquilidade para fazer essa rodagem, para utilizar jogadoras, para proporcionar
aí estreias, eu diria, porque eu utilizei meninas mais jovens, utilizei atletas com mais rodagem. Então, acho que muito é do profissionalismo que nós temos, né? Nós temos um grupo fantástico nas mãos, e também a transparência sobre como a gente vai lidar com essas situações. São 28 atletas, e as 28 querem jogar, né? E esse desequilíbrio que tu fala, Anitta, na verdade, poxa, o futebol ele é imprevisível, e quando a gente imaginou que teríamos lesões, lesão de LCA, poxa, a Tayla ficou de fora, aí a Dai teve, né, o problema ali da chikungunya, que deixou ela muito tempo fora. Que bom que agora ela está retornando comigo. Hoje eu tenho ela à disposição. E aí, às vezes, a gente vai tendo os probleminhas da semana, né? Poxa, sente um desconforto aqui, acontece alguma coisa que tu tem que dar uma poupada, vamos utilizar esse momento de 5 semanas. Ele também serviu como uma intertemporada, para colocar a parte física em dia, para dar aquele salto, né, de nível, porque elas tiveram um momento de folga, teve os 15 jogos do Brasileiro, com certeza foram muito intensos, né? E naquele momento tinham atletas com um nível de minutagem mais alto que outras. Então, esse momento foi um momento de reequilibrar nessa parte física, e principalmente para que a Suelen, que veio comigo, pudesse também conhecer esse grupo, né, fisicamente. A gente já viu que a Gabi vinha fazendo um trabalho fantástico, né, junto com o restante da comissão, mas também a Su chegou para agregar, a Su chegou para conhecer o perfil desse grupo. Então, a gente teve esse momento, e claro que, como eu digo, o resultado, quando nós construímos um resultado positivo, nos abre um leque de opções dentro daquele jogo, dentro daqueles 90 minutos. E nós estamos lidando com muito profissionalismo e muita transparência nesse momento, para que eu possa ter as melhores opções. Cada jogo é uma história, cada adversário tem uma característica, e eu quero sempre oportunizar elas no melhor momento possível dentro de cada jogo. E ainda falando de elenco, você usou a Sassá na zaga, uma baita zagueira, né? Como impressionante, 18 anos e jogando como jogou essa semana, muita atitude. E aí já queria aproveitar e perguntar sobre essa integração com a base. Eu ouvi numa entrevista sua você falando que você já conhecia a Sandra, né? A treinadora das categorias de base. Então, como que você está fazendo esse trabalho de integração? E você também colocou a Laura, colocou a Marucci. Como você está pensando em juntar as que já subiram? Teve treino em que a Isa, zagueira também da base, já foi treinar junto com as profissionais. Como você está pensando essa integração e a utilização dessas meninas mais jovens? A partir do momento que eu cheguei aqui, eu ainda estava conhecendo elas, porque elas saíram do Campeonato Sub-18. Aí teve algumas que foram convocadas para a seleção, né? A Ana Luísa, a Giovana e a Luaninha. Eu tive elas pouquíssimos, né, no nosso grupo. Então, eu sempre digo para elas que hoje essas meninas mais jovens, elas já não são mais base, elas já são atletas profissionais, né? E elas descem para jogar na medida do possível. Então, eu já tive esse bate-papo com elas, conversei bastante com a Sandra para esse momento. Foi uma necessidade na semana, e eu fui buscar a Isabela lá, aí sim, na base, porque treina lá com a Sandra, porque está sendo desenvolvida. Eu acho que hoje nós temos duas características nessas jogadoras. Quem está atuando hoje lá no Sub-16, no Sub-18, que a Sandra vem reconstruindo aquele projeto da maneira dela, também nova comandante, novas ideias. E as meninas que já estão no elenco há mais de 2 anos, né? Mais de 1 ano. Então, a gente está falando de um nível diferente. Então, essas meninas que já estão comigo, elas fazem parte. Eu não tenho 2 grupos, né? Eu tenho um grupo só. Eu tenho um grupo de 28 atletas. Então, eu tento com que elas se sintam parte disso aí. E aí a gente vai ver a Sassá escalada, jogando, a gente vai ver a Laura, a gente vai ver a Marucci, daqui a pouco a Luaninha, a Giovana, a Ana Luísa, normalmente como eu utilizo qualquer uma outra, como eu utilizo a Maria, como eu utilizo a Rita, a Bianca, a Soli. Então, elas estão dentro do trabalho. Para estar em campo tem que estar em alto nível de performance. Se não tiver em alto nível de performance no treino, as oportunidades não aparecem. Então, se hoje elas estão dentro do elenco
do grupo que sai jogando, é porque elas fizeram isso acontecer no treinamento. Eu fiquei muito feliz por esse momento. Acho que a Sassá foi um dos destaques da nossa partida, que foi legal, né? Apesar da idade, mas com muita atitude dentro de campo, tomando decisões. Mas é uma menina também que está em desenvolvimento, está em construção. E aí é legal de a gente ir inserindo elas aos pouquinhos aí. E sempre que tiver a oportunidade, elas estiverem prontas no treinamento, pode ter certeza que elas vão receber a oportunidade. E assim, a Anitta pontuou a questão da base, como é para você o tratamento, né? Porque você não vai conseguir tratar uma pessoa de 18 anos da mesma forma que você vai conseguir conversar com a Cris. Depende de uma falha, dependendo, depois de um jogo, depois de algo mais, quando afeta o psicológico, como é conseguir ser essas várias versões, né? E manter um time motivado, sabendo que, assim, de um lado você tem uma Catherine, do outro lado você tem uma menina que acabou de subir. Como que você consegue ser essas várias versões de técnica? Mas tu sabe que não precisa ser diferente com elas por causa da idade. É muito pela personalidade de cada uma. Tem atleta que ela pode ter 30 anos e se tu fala um pouquinho mais grosso, né, um pouco mais forte, ela vai sentir. Cada uma tem a sua personalidade. Em contrapartida, pode ter essa de 18, que se eu chego junto, que eu chego duro, ela vai funcionar. Então, acho que o meu maior desafio é conhecer as personalidades, independente da idade. E é claro que quando elas entram no jogo, como eu falei, elas estão em desenvolvimento. E elas entendem bem isso. Elas sabem o quanto elas têm que aprender, mas o quanto elas estão num grupo muito promissor, né? Num grupo experiente, num grupo vitorioso, num grupo com campeãs, com títulos importantes. Então, é óbvio que tu treinar do lado da Cristiane, da Soli, da Kathleen, faz diferença. Então, eu digo para elas, utilizem da melhor forma possível esse momento, né? Olha onde vocês estão dentro do Santos, que é um dos clubes de maior referência no futebol feminino. Então, que elas aproveitem isso. E com certeza, nós, treinadores, a gente tem que saber lidar. E aí eu acredito muito no contexto de personalidade, porque às vezes a idade não condiz. A gente vê aí atletas mais jovens entrando com propriedade, né, dando conta do recado, e é muito do momento que elas vivem, das oportunidades que elas vão ter, mas a gente tenta identificar aí um pouquinho de cada uma para tentar acertar sempre. Às vezes eu erro, né, gente? Mas eu vou tentar acertar sempre. Acho que um tema que ficou muito forte agora na Olimpíada, né, na convocação, foi o fato de a Cris não ter sido convocada, muito questionado. Acho que daria para fazer um podcast só sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter uma jogadora como ela, que é a história viva do futebol feminino, e ao mesmo tempo você motivar uma atleta que já tem tudo na carreira e que passou por um momento de frustração profissional. Como você teve essa preocupação? Você pensou em trabalhar isso logo que você chegou? Como que foi esse momento para você? Eu penso que às vezes as pessoas, a gente ouve muitos comentários, né? Ouve muitas opiniões, mas só quem está no dia a dia dessa atleta sabe. E uma atleta como a Cristiane, ela é uma atleta, ela é diferente. Ela tem o contexto histórico, não é à toa. E esse tipo de atleta, ele se automotiva, cara, por pequenos detalhes. E às vezes uma frustração pode realmente ter o efeito contrário, né? De realmente dar mais vontade nela ainda de trabalhar, de mostrar, para que ela, no entendimento dela, a comparação dela é com ela mesma. Então, do quanto ela pode entregar, do quanto ela pode melhorar, porque hoje atleta de alto nível é assim, né? É um desafio, o seu desafio pessoal, porque são atletas que já conquistaram grandes títulos, que já tem, seleção brasileira, Copa do Mundo, Olimpíadas, já tem medalha de prata, já tem esse contexto decisivo, internacionalmente falando. Então, e esses tipos de atletas são atletas diferentes, e a Cris é essa atleta diferente, né, que ela acha motivação no seu treino diário. A gente brinca, né, ela brinca muito com a Sassá, então vou contar um segredo. Ela brinca muito com a Sassá,
porque nós controlamos pelo GPS, né, os sprints. Poxa, quem é que atingiu 30 quilômetros? Não sei o número geral, mas quem é que atingiu 30 quilômetros por hora? Aí acaba o treino, elas vão lá, ô Gabi, Su, quanto que deu o meu sprint aí? Aí quando vê, poxa, a Cris vai lá, mas eu não passei a Sassá, poxa, Sassá, caramba, Sassá deu um sprint maior que o meu. Então, isso é dia a dia. E aí elas acham esses desafios, que é isso que torna legal, né? Tu imagina a Cris, né, com a referência que ela tem, tendo uma disputa com a Sassá no treino pela velocidade que percorreu. Então, esse tipo de atleta é o atleta mentalmente forte, é o atleta que tem, né, a atitude vencedora, a mentalidade campeã, e ela com certeza passou por esse momento, que certamente ela queria estar lá, mas ela, acho que viveu esse momento de frustração, mas não levou para dentro do nosso trabalho. Eu cheguei, fui muito bem recebida, e já cheguei com uma Cristiane voando, com uma Cristiane querendo, com uma Cristiane treinando em alto nível. Então, não senti nenhum tipo de situação adversa por causa dessa situação. Bom, e falando sobre mentalidade forte, né? O Santos aí tem um jogo dificílimo, que a Ferroviária para nós é um grande algoz, né? É um jogo muito difícil para o Santos, principalmente em jogos de mata-mata, né? Para você que o diga, né, Tatiele, que a culpa também é sua. Espero que o jogo vire agora. Então, como que é essa preparação mental para as meninas e para você também, como que é encarar a Ferroviária? Para a gente, eu sei que às vezes para vocês é simplesmente algo profissional, né? Mas acredito que mentalmente para as meninas, para você, deve ser um desafio muito grande, né? Como que você vê esse jogo? Imagina a sua reação quando você viu, putz, vai ser a Ferroviária, que ótimo! Eu acho que eu assinei num dia, saiu, aí os jogos aconteceram no outro e tava um tipo de confronto, né? E naquela rodada tudo virou, né? Tudo virou. Um que era para ganhar, perdeu, o outro que era para empatar, ganhou. E quando viu, um dia depois, poxa, é a Ferroviária. Eu acho que esse jogo ele sempre vai ser especial porque ele é um jogo de mata-mata. Primeiramente falando, é isso. Qualquer jogo eliminatório, ele vai ser um jogo especial, ele vai ser um jogo diferente. E, claro, pensando no contexto por ser a Ferroviária, porque eu acho que é o último, nas duas últimas edições, foi uma fase, né, onde Santos e Ferroviária se encontraram. E o que eu tenho, né, o que eu tenho a dizer hoje? Hoje a história é diferente, e cada jogo é um jogo, cada competição é uma competição, e hoje eu chego no Santos exatamente para mudar né, eu acho que mudar a página dessa história, para que eu possa trazer acho que todo o meu conhecimento, toda a minha vontade de vencer, tudo aquilo que eu penso que seja ideal nesse momento, a preparação não só física, técnica e tática, mas também essa preparação emocional e psicológica. Nós temos hoje, já buscando esse momento, né, a Juliane, que é psicóloga do clube, que é psicóloga do profissional, hoje já vem fazendo um trabalho com a gente, já tem falta encontrado... o nosso psicólogo, né? Oi? De quem assiste. Só falta o psicólogo de quem assiste, porque a emoção é muito grande quando chega esses jogos de mata-mata. A gente fica muito nervoso. Imagino. Então, a Juliane está nos ajudando, né? Nesse momento. Eu tenho pessoalmente o Ronan, que ele é coach esportivo, ele trabalha com a mentoria de liderança, que é um cara que me ajuda pessoalmente. Eu sempre estendo isso aos meus grupos de trabalho, porque eu acho que isso também é treinável, né? Tu manter esse autocontrole, controlar a ansiedade. Então, existem algumas técnicas que a gente pode ir inserindo nesses momentos decisivos que sempre colaboram. Então, eu tento equilibrar dessa forma. Acho que, primeiramente, realmente é a parte de campo, né? É a parte física, técnica e tática, que, com certeza, é carro-chefe, né, desses momentos decisivos. Mas esse momento também de ter um olhar mais para a parte emocional e da psicologia, ele chega como uma ferramenta e como uma situação que agrega o nosso trabalho. E é assim que eu penso. Então, nós estamos tentando trazer isso para que nós possamos, né, estar o mais próximo de estar completamente, eu diria, preparados para esse momento, que as meninas se sintam confiantes e tenham, né, sejam sempre encorajadas a buscar mais.
Tati, a Bel acabou de me soprar uma pergunta, vou fazer aqui, me mandou no WhatsApp ontem. A Ferroviária perdeu de 3-0 para o Corinthians. Queria saber se você assistiu o jogo e se você pode dar algum spoiler para a gente do que você está pensando, sem entregar aí o ouro para as nossas adversárias. E aproveitar já e falar um pouco sobre como você pensa meio de campo. Eu fiz essa pergunta ontem na coletiva, mas vou repetir aqui. A gente viu a bola sendo muito trabalhada no meio de campo do Santos. Essa é a sua estratégia, esse é o seu estilo de jogo e é o que a gente deve ver no jogo de domingo e daqui para frente? Sim, assisti, com certeza eu assisti. E eu tenho certeza que lá do outro lado também parou às 11 horas para assistir o nosso jogo contra O a show, Portuguesa. né? Assim, modéstia à parte. Quem parou para assistir ficou um pouco com medo, né? Assim, sei. O jogo. Eu acho que o Campeonato Paulista proporcionou isso, que nós pudéssemos nos assistir, né, as equipes jogando antes desses momentos decisivos. E eu acho que assim, ó, a Ferroviária já vem mostrando, né, tem uma característica, um novo comando, então, como eu falei, a história é diferente. Quando eu estive na Ferroviária, eu tinha um estilo de trabalhar, e com certeza hoje a minha equipe no Santos, ela vai me trazer também recursos, porque as atletas são diferentes. Então, como que eu quero essas minhas atletas hoje? Hoje nós temos uma característica muito grande técnica. Então, isso vai ser, com certeza, vocês vão enxergar no nosso jogo essas aproximações. Eu gosto dessas aproximações, desse jogo apoiado, dessa construção com a bola. Então, isso é característica das minhas equipes. E quando nós temos atletas que proporcionem melhor esse jogo, com certeza ele vai virar, às vezes, uma das ferramentas, uma das formas de jogar, uma das formas de atacar, mas cada jogo vai nos dar, às vezes, uma estratégia. Então, tem jogos que nós vamos jogar mais à frente, jogos que nós vamos jogar mais atrás, mas aí o que vai nos dizer é o nível da competição, o momento do jogo, o que nós estamos buscando, qual é a necessidade. Poxa, tem que buscar um placar, tem que tentar sair na frente, é jogo em casa, é jogo fora. A gente vai tentar sempre manter uma linha de padrão, né? De como eu gosto do que aconteça. E as aproximações fazem parte do meu trabalho. Então, é para a gente conseguir enxergar isso ao longo da temporada. E a gente vai sempre fazer um olhar para os adversários. Isso é um trabalho que o Júlio me ajuda muito, né? Nosso analista de desempenho aqui, um cara muito competente, um cara que conhece muito o futebol feminino, e ele me ajuda nesse sentido de enxergar o que está acontecendo do outro lado para que a gente possa trazer informações para as meninas pertinentes dentro daquilo que a gente está trabalhando e onde a gente quer explorar, né? O que a gente quer explorar dessa equipe adversária, o que eles vêm fazendo que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. E a gente leva isso não só para o treino do dia a dia, mas também como informações nas nossas palestrinhas de vídeo, que as gurias agora já acostumaram comigo, que a gente vai para o vídeo, a gente se enxerga jogando, a gente assiste o adversário. Então o Júlio tem feito um trabalho muito bacana aí comigo, nesse sentido. E você falou em questão de jogar fora de casa, jogar dentro de casa. Primeiro jogo fora de casa é uma preparação diferente? É uma tentativa de, talvez, se fosse o primeiro jogo em casa, você pensar em uma outra proposta de jogo para encarar a Ferroviária? E também queria saber a sua opinião desses jogos sem torcida, né? Porque a torcida do Santos é uma torcida que a gente sabe que os horários, às vezes, do feminino são mais complicados, mas é uma torcida que eu tenho certeza que apoiaria se fosse em casa, se tivesse esses jogos em Santos. Então eu queria saber a sua opinião sobre jogar o primeiro jogo fora e a ausência de torcida. Nós criamos essa vantagem, né? Esse grupo construiu essa vantagem. E sempre decidir em casa, mesmo que não seja diante do nosso torcedor fisicamente, mas diante do nosso torcedor, da energia, do local, do estádio, de decidir dentro da Vila Belmiro, que é o que vai acontecer. E eu digo a situação de primeiro jogar fora ou em casa, nós queremos ter uma mesma característica, claro, mas nós temos que respeitar como esse adversário também se comporta, né? Como esse adversário vai iniciar essa partida, porque é isso, cada treinador tem a sua maneira de pensar, e a gente vai sempre tentar impor o nosso jogo, né? Como aconteceu
contra a Portuguesa ontem, nós vamos sempre com uma ideia de tentar colocar acho que a nossa maneira de fazer acontecer. Mas a gente tem que entender como vem do outro lado. Nós conseguimos ser efetivos, fizemos os gols, construímos uma vitória que nos deu mais tranquilidade, e aí as coisas vão fluindo. Agora, na situação do brasileiro, é um outro momento da competição, é jogo eliminatório. Então, é claro que nós temos que ter sempre uma atenção diferente, e as meninas sabem disso, né? O quanto é importante isso que elas construíram de trazer o jogo para casa, porque o torcedor, ele nos acolhe, mesmo que ele não esteja dentro do estádio, a gente recebe muita mensagem, através das redes sociais, das meninas, né, das Sereias da Vila, ou pessoalmente mesmo. Então, a gente sabe que se tivesse liberado o público, nós já vimos a Vila Belmiro lotada para a decisão do futebol feminino, e eu não tenho dúvidas que isso aconteceria novamente. Então, mas a gente recebe esse carinho hoje virtual, né? E de uma maneira muito próxima, e isso é legal. O torcedor, ele nunca deixou de participar. Então, o que nós queremos é trazer esse jogo para a Vila, para receber esse carinho, receber essa energia positiva e levar para dentro de campo tudo que a gente tem de melhor. E, Tati, para a gente finalizar, você falou bastante de jogo, de tática das jogadoras, mas queria saber um pouco de você. Como que foi para você receber esse convite para treinar o Santos? E no começo do ano muita gente achava que você seria a treinadora do Santos, acabou cada um seguindo o seu rumo, mas na hora que tinha que acontecer, aconteceu, né? Então, como está sendo para você essa experiência, um time tão tradicional no futebol feminino? O que você está achando da estrutura? E onde você vê o Santos nesse cenário de evolução do futebol feminino no Brasil? Poxa, para mim foi muito gratificante receber o convite, saber que o Santos, com essa história tão vitoriosa do futebol feminino, também enxergou que o trabalho da Tati seria condizente com o tamanho do clube, porque o futebol feminino do Santos é uma referência, não só no Brasil, mas também fora dele. E aí e ter essa possibilidade, acho que nós realizamos objetivos, e com certeza estar dentro de um grande clube como é o Santos hoje é uma realização do meu trabalho, porque com certeza todos os treinadores, quem não quer esse reconhecimento. Eu estou muito feliz pela possibilidade, pela oportunidade. Sempre agradeço aí a diretoria por acreditar no meu trabalho, por me confiar essa equipe e uma tarefa aí tão importante, que é realmente voltar ao protagonismo do futebol feminino. Então, nós queremos isso, nós estamos realizando um trabalho para que a gente possa estar de novo brigando. Já somos referência pelo tamanho da história vitoriosa, de títulos de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Mas agora acho que a função, o maior desafio meu aqui realmente retornar esse padrão de competitividade, de realmente a gente ir com muita força, chegar com muita força nesses momentos e fazer o peso dessa camisa, né, ser muito grande para o outro lado. Então, é o que eu quero, né, desenvolver um grande trabalho, porque sem trabalho a gente não conquista nada, sem esforço, sem dedicação, sem entrega, nós não vamos conquistar, mas com o tamanho dessa força desse clube, com um trabalho bem organizado e com a vontade com que elas estão hoje, nós estamos muito otimistas aí de grandes resultados e de grandes jogos, para que a gente possa, com certeza, botar o Santos aí numa disputa de títulos novamente. Bom, a gente te agradece demais aí por esse papo, foi muito, muito, muito legal. A gente fica extremamente feliz. Vou contar também os bastidores, como você contou das meninas, vou contar os nossos bastidores aqui, que a Anitta também mandou uma mensagem super feliz e gratificante do nosso podcast, da onde a gente chegou, de poder estar aqui, poder trazer você, sabe, pra gente, assim, é uma felicidade. Não dá nem para dizer como a gente fica feliz de poder ter esse contato. A gente que fala sobre futebol feminino já tem muito tempo, a Aninha é especialista, eu mais
tento aqui, mas a especialista é sempre a Nino, tudo que ela estuda, tudo que ela vai atrás, a gente sabe que às vezes a divulgação não é tão simples, vocês também sofrem muito com isso, com as transmissões, com as divulgações, então assim, um agradecimento enorme a você, ao Thiago, que possibilitou tudo isso e que toda sorte do mundo, sorte e trabalho, né, a gente sabe que os dois andam juntos, mas que tenha o melhor resultado possível no final de semana. Parabéns pela sua história, pela sua carreira. A gente está muito feliz de poder te chamar de técnica das Sereias da Vila, que seja uma história muito, muito bonita para as duas, tanto para nós quanto para vocês também. Perfeito, muito obrigada. E eu já vou aproveitar que eu não fiz isso nos bastidores, vou fazer para todo mundo ouvir mesmo. De antemão, já pedi desculpa, que eu sou muito corneteira, eu sou muito chata, mas é amor. Mas ela é chata comigo também, não é só com as sereias, ela é uma pessoa chata, entendeu? Obrigada, tá tudo bem. Mas eu sou igual a Tatiana, eu tenho que entender a personalidade das pessoas. Isso. Você é uma pessoa chata, tá tudo bem, amiga. Eu continuo amiga. E continua amiga, exatamente. Viu? Gente, não, mas é realmente aquela cobrança que é com carinho, é porque de prestar atenção em tudo, porque acho que a gente já passou muito, graças a Deus, daquela fase do futebol feminino precisar da nossa pena, da nossa compaixão. Não, tem que fazer cobranças técnicas, analisar jogos e daí para frente, né? Para que as vitórias venham. Não, com certeza. Que legal que nós temos hoje, né? Exemplos como vocês, duas mulheres, duas meninas que estudam futebol, que sabem do que estão falando. Então, como é bom ter um bate-papo de futebol com quem assiste futebol, com quem não pega só o resultado e sai fazendo perguntas sem, né, sem critério, sem lógica. Então, sempre que for um bate-papo de futebol agradável, vai ser um prazerzaço estar aqui, né? Me chamem e a gente vai ficar horas falando de futebol, vai ficar horas falando de Sereias da Vila. E sempre que eu puder, como eu já falei, é um prazer enorme estar aqui falando, né, desse nosso trabalho. Com certeza, hoje o futebol feminino vive um novo momento, e é por pessoas como vocês que nunca deixaram de divulgar, nunca deixaram de falar, mas que hoje nós vivemos, acho que, um momento diferente. Sim, um momento hoje já de muito mais reconhecimento, investimento, e a gente quer, eu digo, não é comparar, é só o que a gente quer é respeito pelo nosso trabalho, respeito pelo que a gente faz diariamente, e com certeza os resultados, o crescimento traz pressão, por resultado, enfim, e assim a gente vai se adaptando e faz parte, né? A corneta faz parte, não tem problema. A gente pode brigar num dia, mas no outro dia a gente vai ser amiga de novo. Que bom, então. Boa sorte no domingo, que seja um ótimo jogo de futebol. Estamos muito na torcida. E para toda a continuidade do Campeonato Paulista também. Um ótimo trabalho para você, Tati. Obrigada. É sempre um prazer.